Telespectador do Canal 20, é um imenso prazer estar com você na estreia do primeiro programa Top Saúde TV, aqui na cidade de Araranguá. Este programa atua em conjunto com a revista Top Saúde. Portanto, fique atento nas dicas de nutrição, beleza, comportamento e bem-estar. O tema de hoje é cirurgia plástica. Olá, telespectador do Canal 20. É um prazer tê-lo aqui no programa Top Saúde. Hoje, com a estreia, a presença do Dr. Samuel Origi. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Ellen, tudo certo? Tudo certinho. Então, nós aqui gostaríamos de saber um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, a tua especialização, como que se sucedeu você vir para cá, para Araranguá. Tá certo. Na verdade, toda a minha família é daqui de Araranguá. Né? Mas eu fui pequeno morar no Rio Grande do Sul, então eu tive a oportunidade de estudar medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Certo. Né? E depois disso eu fui a Porto Alegre, né? Onde eu fiz cirurgia geral e cirurgia plástica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, num total de 5 anos. Né? E o que te motivou a fazer a cirurgia plástica? Isso foi desde o comecinho da faculdade, assim, né? Sonho? Não, na verdade eu comecei a acompanhar. Primeiro foi o interesse pela cirurgia geral, né? E depois veio pela cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica, a gente tem só a ideia da cirurgia plástica estética, mas a gente sabe que tem a cirurgia plástica reparadora também, né? Que é super importante, né? E a cirurgia plástica é muito vasto o campo de atuação, né? Então o médico opera em todas as partes do corpo, né? Ele opera nos olhos, opera nas pálpebras, no nariz, nos lábios, na mama, no abdômen, no pé, para reconstrução, né? Tem reconstrução de queimados, então é uma área muito ampla e foi isso que essa amplitude de possibilidades que me motivou a fazer cirurgia plástica. Doutor, a sociedade em geral busca a cirurgia estética. Sim. Dentre os membros da sociedade, nós citamos as mulheres. As mulheres geralmente buscam muito a prótese de silicone ou então a mamoplastia de aumento? Assim, tanto em pesquisas nacionais como aqui na região, né? A prótese de mama é uma das campeãs de cirurgias feitas na nossa região. Certo. Né? Junto com a lipoaspiração, são os dois primeiros lugares, assim, né? O que tu acha que motiva a mulher? Geralmente seria a parte estética mesmo ou elas te procuram mais na questão de reconstrução? A imensa maioria é para cirurgia plástica estética, né? Aquela menina que tem uma mama pequena, né, que quer aumentar o volume, né, a gente tem esse recurso da prótese de mama, né, tem aquelas mulheres também que já engravidaram, que tiveram filhos, amamentaram, tiveram um pouco de flacidez, em alguns casos, quando a flacidez é leve, a gente consegue corrigir somente com a prótese, né, e quando o paciente tem uma flacidez mais considerável, um grau mais avançado, daí a gente tem que associar a mastopexia, que é a cirurgia de levantamento da mama junto com a prótese de silicone, né? Seriam dois procedimentos, não só? Isso, são duas cirurgias de uma vez só. E quais são os pré-requisitos assim necessários para que a paciente possa vir a fazer a cirurgia de prótese? Assim, sempre que a paciente procura o consultório, né, a gente faz uma avaliação do histórico de patologias que a paciente tem, de medicações que a paciente toma, cirurgias que ela já fez, né, se já teve alguma internação, se tem algum problema de saúde, né? E baseado nesse histórico a gente vai solicitar alguns exames pré-operatórios, né? Por exemplo, numa prótese de mama, quais são deles então? A paciente tem que fazer uma ecografia mamária ou uma mamografia, esse é o essencial. Além disso, são feitos exames de coagulação, exames para ver se a paciente não tem anemia, se faz um eletrocardiograma, né? Tudo isso para poder fazer um procedimento com bastante segurança. E é necessário, assim, seguir uma dietinha também para que possa fazer a cirurgia na prótese de mama? Assim, Ellen, na verdade, antes de qualquer cirurgia, né, tanto antes e depois, o paciente tem que procurar ter hábitos saudáveis, né? Hoje em dia as mulheres procuram muito
a cirurgia plástica, mas num contexto de bem-estar, uma procura por bem-estar. Então as pessoas estão se alimentando melhor, estão tentando praticar atividade física e estão tentando se sentir melhor. E a cirurgia plástica se encaixa nesse contexto, né? Então, assim, a paciente manter o peso dentro do peso ideal ou próximo ao peso ideal é super importante para ter um resultado bastante satisfatório. Claro, com certeza. E a questão da amamentação? Existe um momento ideal para que a mulher possa vir a realizar a cirurgia plástica da prótese? Assim, Ellen, quando a gente fala em amamentação, existem duas perguntas que as pacientes sempre fazem, né? Que é se vai interferir na amamentação, sim, né? Então a paciente procura o consultório, quer colocar uma prótese, vai engravidar daqui 4, 5 anos, se vai interferir na capacidade de amamentação. Certo. Não, na verdade, porque quando a gente coloca a prótese, a gente coloca ela por trás da glândula mamária. Seria, né, por trás do músculo, então? Às vezes não, às vezes é por trás da glândula somente. Em alguns casos é indicado atrás do músculo. Naquela paciente que é muito magrinha, que não tem muita mama, então se coloca atrás do músculo para ter uma camada extra de proteção. E é mais comum fazer essa cirurgia por trás do músculo ou é mais comum no outro sentido? É mais comum abaixo da glândula, né? Ah, sim. Tá, mas em alguns casos, naquelas pacientes que são muito magras, né, ou que tem a mama muito pequena, a gente não pode colocar embaixo da glândula, porque senão o contorno da prótese fica muito aparente no seu polo superior. Certo. Né? Mas voltando ainda à questão da amamentação, depois de a mulher acabar de amamentar, ela tem que esperar pelo menos 6 meses, né, que é um período ainda que a gente tem que esperar para ter a transformação da mama, as mudanças que ocorrem depois da lactação, né, para fazer a cirurgia de prótese de mama. E quem já tem a prótese e não tem o conhecimento sobre a questão da amamentação, que acha que pode vir atrapalhar, isso é mito, né? Isso é mito. A gente sabe que a prótese não interfere na capacidade de amamentação, né? Não tem interferência nenhuma. Então, para quem não conhece a prótese, o doutor trouxe uma prótese aqui para nós, né? Essas são quantos ml, doutor? Essa aqui é uma 325, né? É importante a gente ressaltar que hoje em dia a gente já está na 5ª geração de próteses de silicone, né? Sim. Então ela tem várias camadas de proteção, né? Uma camada texturizada, tu pode estocar aqui. Ela é meio aveludada. Isso. Então, e o gel dela é coeso, né? Certo. Eu trouxe até uma prótese aqui para mostrar. Vamos mostrar para o pessoal, então. Em que a gente acabou cortando aqui para mostrar para as pacientes, né? Em que o gel é coeso, né? A gente tira ele para fora e ele acaba voltando todo para dentro, né? Então, às vezes o paciente tem dúvida, se romper a minha prótese, né? O que pode acontecer? Então, a gente sabe que o paciente vai ter que trocar a prótese, mas não tem perigo daquele gel de silicone se espalhar como eram nas primeiras próteses desenvolvidas lá há 50 anos atrás. E isso seria as contraturas? No caso, quando esse gel ele se solta, ele forma uma contratura, seria isso? Na verdade, quando o gel se solta, ele só se essa camada de proteção se romper, né? A contratura capsular é quando o organismo ele começa a rejeitar a prótese, né? Porque a gente sabe que quando é colocada uma prótese, o organismo naturalmente forma uma cápsula de proteção, uma cápsula natural de proteção. Como se fosse uma teinha de aranha, né? Exatamente. Então o corpo vai absorvendo o corpo estranho, ele pode vir a rejeitar? Isso, a rejeição é quando acontece a contratura capsular. Certo. Né? A contratura capsular ela tem 4 níveis, né? Sim. Os primeiros 2 níveis são os mais iniciais. Em geral, o paciente não sabe que tem. Ele vai descobrir se tem quando vai no consultório do médico para uma revisão ou através de um exame da mama, uma ecografia ou uma mamografia. Então, isso serve de alerta para as mulheres que têm a prótese estar vindo buscar a sua revisão periodicamente com o seu médico. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Dr. Samuel Origi. A Naturalis disponibiliza a você produtos de qualidade que deixarão o seu dia a dia mais saudável. Uma grande variedade de grãos, biscoitos integrais, farinhas, temperos, produtos orgânicos e chás. Oferecemos também uma variedade de produtos para auxiliar na redução de peso com saúde, como chá verde, chia, óleo de coco e chás solúveis. Agora, a Naturalis também conta com a linha de suplementos nutricionais, com uma grande variedade de produtos da marca Vitafor. Qualidade e eficácia em nutrição clínica e esportiva. Viva com mais saúde. Viva Naturalis.
Atendimento humanizado, tecnologia avançada, serviços exclusivos e profissionais qualificados. São João Batista, o hospital que é referência em todo o sul do estado. Localizado em Criciúma, a instituição é muito procurada por pacientes de diversos municípios catarinenses e também de cidades do norte do Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos, quem procura excelência na saúde, procura o São João Batista. O hospital está em constante renovação para cumprir com o compromisso de prestar serviços com qualidade, humanidade e ética, priorizando a satisfação e a eficácia na recuperação dos pacientes. Investimento em tecnologia é a expressão de ordem no São João Batista. Todos os setores acompanham a evolução tecnológica por meio da aquisição de equipamentos, da capacitação profissional e da implantação de novos métodos. O tratamento dado aos pacientes segue princípios éticos e humanitários, garantindo o respeito à individualidade e à sua privacidade. As acomodações são climatizadas e possibilitam total conforto aos pacientes. Para o São João Batista, o bem-estar de seus clientes é fundamental. Por tudo isso, somos referência no sul do estado. Hospital São João Batista. Cuidamos de você. Olá, amigos! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Top Saúde. O nosso convidado de hoje é o Dr. Samuel Origi, ele que é cirurgião plástico. Doutor, voltando ao assunto das próteses, qual é o tamanho ideal para a mulher? Existe um tamanho ideal para ela ou isso é de acordo com a estatura que ela possui? Sim, na verdade, ao longo dos anos, o tamanho tem aumentado, né? As mulheres têm cada vez solicitado números maiores de próteses de silicone. Mas a gente tem que respeitar as proporções corporais. Sim. Né? Então, assim, uma menina de 1,50 m com 50 quilos tem uma necessidade de prótese. E uma mulher de 1,80 m e 70 quilos, 75 quilos, ela vai ter, com certeza, uma necessidade de uma prótese bem maior. Né? Eu não vou conseguir colocar aquela prótese de uma mulher de 1,80 m numa mulher de 1,50 m. Então é simples assim de entender. Tem as medidas de altura, do tamanho do tórax, né, de posição da mama, do tamanho da mama, e para a gente fazer o cálculo áureo aí para conseguir chegar no tamanho ideal. Mas existe resistência sim delas, por exemplo, eu gostaria de colocar 500 ml, doutor, mas agora, mais para frente até eu gostaria de estar trocando por uma maior. Na verdade assim, a gente sempre tem que orientar o paciente, né, procurar sempre a naturalidade, né, não pode ser uma coisa artificial, tem que ser um resultado natural, né, e entender aquilo que a mulher deseja. Tem mulheres que desejam mais, tem mulheres que desejam menos volume, né, e a gente tem que trabalhar com isso para conseguir chegar na satisfação do paciente. Né? O senhor trouxe alguns formatos, poderia estar mostrando para nós aqui? Sim, na verdade eu trouxe dois formatos, né? Essa aqui é uma prótese redonda, né? E essa aqui é uma prótese chamada de prótese gota, né? Que ela é mais cheia na parte de baixo e menos cheia na parte de cima. No caso, né? Mais densa embaixo. Isso, ela é mais cheia na parte de baixo. E essa redonda, né? Ela é cheia tanto em cima quanto embaixo, né? Esta é a mais comum? Essa é a mais utilizada, né? Assim, mais ou menos 80%, 90% das próteses são colocadas próteses redondas, né? Porque as mulheres procuram no nosso consultório, elas procuram colo, né? Elas dizem, doutor, eu quero ter colo marcado. Certo. Né? Não um colo artificial, mas um colo marcado, né? E essa daqui, então, seria a mais ideal? Ela dá um colo mais projetado. Certo. E a prótese hoje, ela é vitalícia? Como que funciona? Porque existem algumas próteses. A gente escuta por aí que as próteses, no caso, algumas são vitalícias, outras não. Mas tu poderias explicar um pouquinho melhor para nós? Então, sim. Hoje em dia mudou, né? Antigamente a gente sabia que a cada 10 anos tinha que trocar a prótese, né?
Hoje em dia não, a maioria das empresas dá garantia vitalícia da prótese se ela tiver algum problema, né? Então assim, tu vai ter que trocar a prótese, a paciente de casa vai ter que trocar a prótese se a prótese romper ou se a prótese der a contratura, que é aquilo que eu expliquei antes, que é do organismo rejeitar a prótese, né? Ok. E existem marcas ideais assim para se trabalhar? Por exemplo, nós sabemos aqui que nos Estados Unidos eles fazem um controle mais rígido das próteses, né? Isso, sim. Na verdade, o ano passado, né, deu aquele problema das próteses francesas aqui no Brasil. Mais de 20 mil pacientes que tinham essas próteses tiveram que trocar, né? E então agora tem uma regulamentação da Anvisa que está sendo implementada. Está iniciando, no caso, esse trabalho. Isso, na verdade ela está fazendo a certificação das próteses de silicone, né? E nos Estados Unidos tem uma certificação bem maior, né? Tem um controle maior das próteses lá pelo FDA, né, que é o órgão regulador deles, né, e lá só são três marcas de silicone colocadas, né? Então lá nos Estados Unidos, no caso, pode-se usar então somente 3 marcas? Só existem 3 marcas que são utilizadas nos Estados Unidos, e no nosso consultório a gente utiliza uma dessas 3 marcas, né? Ah, isso é muito importante, de grande valia, né, para o profissional. Porque a gente acredita, geralmente quando a mulher chega no consultório e ela quer a prótese, geralmente ela vai querer a prótese melhor, né? Que vai trazer mais garantias para ela. Isso dá uma segurança maior para o paciente e para o médico também, de fazer o procedimento sabendo que está usando um produto de uma qualidade assegurada, né? Certo, mas assim, aqui no Brasil existem mais do que essas 3 marcas. No caso, antes dessa regulamentação, tinha mais de 20 próteses que se trabalhavam no Brasil, né? Eu não sei exatamente o número, mas mais de 20 com certeza, né? E agora estão se regulamentando, né? E eu não sei te dizer exatamente quantas tem hoje no Brasil, né? Mas tem com certeza mais de 3. Doutor, então eu gostaria que o senhor estivesse falando para nós aqui no programa quais são as garantias que o paciente tem de sucesso em relação à cirurgia da prótese mamária. Na verdade, assim, vamos falar mais amplamente de cirurgia plástica, né? Porque o paciente nos procura, às vezes fazer a prótese, às vezes fazer a prótese e uma lipoaspiração, né? E a gente sabe que tem algumas coisas que a gente tem que cuidar, né? A segurança em cirurgia plástica é baseada em 4 pilares, né? O primeiro pilar é o paciente, né? O médico tem que conhecer o seu paciente, né? Tem que fazer o histórico, avaliar exatamente o paciente, se tem possibilidade de fazer a cirurgia ou não, fazer a avaliação através dos exames pré-operatórios. Essa pré-avaliação seria até uma avaliação psicológica? Também, né? A avaliação psicológica também é importante, né? Dentro da avaliação sistêmica do paciente, né? O segundo pilar é o procedimento que a gente vai fazer, né? A extensão do procedimento, se aquele paciente tem condições clínicas de fazer aquele procedimento com segurança ou não. Às vezes os pacientes nos procuram para fazer mais de uma cirurgia e ele talvez não tenha condições de fazer, né? Então, porque o tempo de cirurgia é um risco, né? Quanto mais tempo durar a cirurgia, maior é o risco de ter uma complicação. Esse seria o segundo pilar, né? O terceiro pilar é o local onde é feito o procedimento, né? O hospital que é feito. Então é sempre importante procurar um hospital acreditado, um hospital que tenha uma infraestrutura, né? Tanto de pessoal quanto estrutura de material, né? Ter uma CTI. Higienização, né? Porque desculpa te cortar, mas assim, o que mais a gente ouve são pessoas assim que tiveram problemas em relação à cirurgia plástica, não só a prótese de mama, como a lipoaspiração, mas em relação aos próprios lugares, os estabelecimentos que elas fizeram, né? Às vezes, clínicas que não são credenciadas, clínicas que não oferecem segurança nenhuma para o paciente. Sim, a gente sabe assim, então, que tem que ter a estrutura, né? Desde a higienização das cânulas, a higienização do material, a esterilização, né? As pessoas que participam da cirurgia ou que estão na sala de cirurgia, saber que tem sobre resguardo uma CTI, né? Claro que a gente nunca quer que o paciente vá para uma CTI, mas a gente tem aquilo como segurança, né? Com certeza. E o quarto elemento, né, é a escolha do profissional, né? É sempre importante frisar, né, que para o médico ser cirurgião plástico ele tem que passar por uma prova para ser cirurgião geral, faz um curso de 2 anos em dedicação exclusiva, depois faz uma outra prova, são 3 anos de dedicação exclusiva para ser cirurgião plástico e no final disso ele é testado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica com uma última prova, né, testando seus conhecimentos que ele aprendeu durante esses 5 anos.
né? Então é importante o paciente saber, existe uma sociedade, né? No Brasil nós temos a segunda maior sociedade do mundo, tem mais de 4.000 membros, né? Que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde as pacientes podem pesquisar o nome do profissional que elas estão consultando para saber se ele faz parte dessa sociedade. Ele fazendo parte dessa sociedade, né, a paciente já pode ter um pouco mais de segurança né, em fazer o procedimento. Também é importante conversar com alguém que fez o procedimento com o seu médico, né, ver o resultado às vezes de alguma amiga ou de alguma conhecida, né, para fechar os 4 pilares da segurança na cirurgia plástica. O senhor acredita que o Brasil seja um dos países que mais realiza cirurgias plásticas? Assim, na verdade a gente só está atrás dos Estados Unidos, né? Saiu uma pesquisa agora faz 20, 30 dias, né? No ano de 2011 foram feitas mais de 900.000 cirurgias plásticas no Brasil. Né? A gente só está atrás dos Estados Unidos em termos de números de cirurgia plástica, né? Sem contar na nossa qualidade, né? Que o Brasil é mundialmente conhecido por ter os melhores cirurgiões plásticos do mundo ao lado dos Estados Unidos, né? Doutor, então existe algum canal de informação para as pessoas que desconhecem o assunto ou até aqueles que já conhecem e têm mais interesse? Existe algum site disponibilizado para saber se o profissional ele é capacitado mesmo? Sim, na verdade tem um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que o site chama www.cirurgiaplastica.org.br, né? Lá vai ter algumas informações sobre cirurgia plástica e o paciente vai poder colocar o nome do seu médico e ver se ele é membro dessa sociedade de cirurgia plástica, né? Ok, então aí ó, para o pessoal que tem interesse em estar descobrindo se realmente o profissional é habilitado, então pode dar uma conferidinha nesse site. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui conosco no programa Top Saúde. Nós gostaríamos até de deixar o seu site disponibilizado aí para quem quiser ter mais informações sobre a cirurgia plástica, né? Não só a prótese, mas também outros procedimentos. O senhor poderia estar deixando para nós aqui? Sim, eu agradeço o convite, é um prazer participar contigo, né? E tem o nosso site, que é samuelorige.com.br, né? Que lá os pacientes podem procurar, tem informações, tem vídeo explicativo de cada cirurgia que a gente faz. Ótimo. Né? E o paciente tem dúvida, pode nos mandar as perguntas também. Ok, então, foi um prazer, muito obrigado. Obrigado. Ok, pessoal, muito obrigado então. Esperamos vocês no próximo programa Top Saúde. Olá pessoal, para dar início ao nosso quadro de nutrição prática, vou explicar para vocês o que é a nutrição funcional e ensiná-los a preparar um suco desintoxicante. Bom, a nutrição funcional é diferenciada da nutrição prática pelo fato em que aplica a ciência dos nutrientes, que procura manter e restabelecer o organismo e o bem-estar de cada indivíduo, e ainda verifica a relação entre células, vitaminas e minerais. Quem nunca teve manha quebrada, queda de cabelo ou feridinhas no canto da boca? São fatores decorrentes que o seu organismo não está funcionando da maneira adequada. Isso ocorre pelo fato em que não conseguimos suprir nossas necessidades nutricionais com a alimentação diária, devido ao corre-corre do dia a dia ou pela falta de orientação na hora da escolha do alimento. Bom, e mesmo quem tem hábitos alimentares corretos não consegue esse sinergismo de nutrientes pelo fato em que o nosso solo já está enfraquecido ou até mesmo a absorção do indivíduo está comprometida. Tem uma frase que diz que nós somos o que comemos. Na verdade, nós somos o que comemos e o que absorvemos, porque de nada adianta bons hábitos alimentares, alimentar-se a cada 3 horas e praticar atividade física se é no seu intestino que acontece a maior parte da absorção, não está funcionando como deveria. É aí então que a nutrição funcional entra em ação. Há toda uma avaliação individual específica para o paciente, observações de doenças familiares e quais são as suas escolhas alimentares. A nutrição funcional procura alimentos que, além de suas funções nutricionais, tenham funções fisiológicas, que ajudam na prevenção de doenças e promoção de saúde. E para você ter bons hábitos alimentares, você precisa conhecer os alimentos. Além de saborear o seu gosto, precisa conhecer o que ele irá trazer para a sua vida. E a nutrição funcional, ela ensina que não devemos escolher um alimento pelas suas calorias, mas pelas vitaminas, minerais e funcionalidade que irá promover para o seu organismo. Bom, isso foi um pouquinho de nutrição funcional para vocês. Esperem que coloquem essas dicas em ação. Agora vamos para o nosso suco desintoxicante. Papel e caneta na mão, uma folha de couve-folha, que é a couve-manteiga, suco de meio limão, um copo de água gelada. Liquidifique todos esses ingredientes e já está pronto para ser ingerido. Este suco irá ajudá-lo a eliminar as toxinas de seu organismo. É prático, fácil
e desintoxicante. Muito obrigada, queremos agradecer às lojas Freta por proporcionar nosso cenário. Até o próximo programa aqui no Top Saúde, no quadro Nutrição Prática.